Aqui é o professor Lineu Miranda. Estamos juntos com os estudantes do 7º ano para mais um conteúdo de História. O assunto hoje é a Conquista da América, parte 2. Bom, só para relembrar um pouquinho, vamos lá? No século XV, conforme o calendário europeu, vários povos viviam na América segundo suas próprias leis, costumes e culturas, até a chegada dos próprios europeus, que lhes impuseram os chamados valores ocidentais, transformando o novo mundo em uma extensão do velho mundo. Bem, essa transformação não foi sem choques. No primeiro momento, a cultura dos europeus entendeu a cultura dos ameríndios como algo estranho e, preconceituosamente falando, inferior. A chegada dos europeus na América coincidiu com duas civilizações, a ascensão dos astecas e dos incas. Mas haviam vários outros povos também vivendo na América em diferentes modelos de organização, modelos bem variados, inclusive alguns em forma de Estado antes mesmo dos astecas, foi o caso dos maias. Bom, para a gente contextualizar esse processo de encontro entre esses dois mundos, a gente vai dar uma olhada nessa pequena linha do tempo. As grandes navegações, elas foram o resultado de vários fatores, que têm a ver com o renascimento artístico, científico e intelectual, que já vimos em uma aula anterior, a reforma e a contra-reforma religiosas, que também já observamos em outro assunto, a expansão marítima comercial, que relaciona-se com o mercantilismo, e as grandes navegações em si, certo? Então, essa chegada do homem à América, ela é em momentos diferentes. A gente pode dizer que tem a chegada real, quando os primeiros hominídeos habitaram e povoaram o continente americano, tá? E tem a chegada do europeu. Para falar sobre a chegada do homem na América, do ponto de vista real, histórico, a gente dá uma olhada aqui nessa pintura rupestre. Olha, acreditava-se que o território americano era ocupado há pelo menos 13 mil anos, por causa de um achado na cidade de Clovis, nos Estados Unidos. E a datação daqueles instrumentos, daqueles artefatos que foram localizados nessa cidade, datavam de 13 mil anos atrás. Mas evidências mais recentes indicam que a América já teria sido ocupada, povoada por seres humanos há pelo menos 100 mil anos. E isso a gente pode ver aqui pertinho, no sítio descoberto na Serra da Capivara, pela pesquisadora Nied Guidon. Indica que há mais de 100 mil anos já teriam chegado os primeiros povoadores na América. Mas vamos lá. Nosso assunto agora é falando sobre esse encontro entre os europeus, no século XV e XVI, com os povos que aqui já habitavam. Bom, dos nativos americanos, nós recebemos o conhecimento das plantas, geografia, animais de toda a América, além do nosso bom e querido hábito do banho diário, grande relação com a natureza e alguns alimentos, como o milho, a batata e o próprio peru. Uma variedade de culturas acabou preenchendo todo o continente americano. E com ela, a gente volta a ter essa visão desse encontro entre o europeu e o americano como algo inusitado. São um encontro de culturas que se desenvolveram de maneira distinta durante um longo período de tempo. Esses contrastes, quando o europeu chega na América, ele vai encontrar, não é uma cultura única e uniforme, são diferentes realidades, diferentes povos. Esses contrastes culturais são o que a gente vai trabalhar agora na próxima apresentação. Bom, a gente, para poder explicar melhor como é que eram esses contrastes, agrupamos aqui em algumas características interessantes. Primeiro, não havia uma uniformidade dos povos e poucas sociedades aqui na América possuíam uma organização sob forma de Estado. Segundo, a maioria das sociedades americanas nem sequer tinha escrita, ou moeda, ou um governo centralizado. E terceiro, havia na América uma variedade de povos com idiomas, culturas e formas de organização bem diferentes. Isso é a realidade que o europeu encontra quando chega aqui. Observe, você tem aí representação de figuras da cultura maia, asteca, inca, dos índios norte-americanos, que a gente chama de índio, é uma maneira até errada, porque foi com o europeu achando que chegou na Índia, chamou tudo de índio. E na verdade eles têm seus próprios nomes de sua cultura e de seus povos. Temos aí apaches, sioux, iroqueses, algonquinos, vários povos de vários grupos indígenas norte-americanos, sul-americanos e até da Ilha de Páscoa, com esse moás, que são essas esculturas em pedra que parecem gigantes. Também tem aí um vaso marajoara, de uma cultura ceramista aqui do norte do Brasil. Pois bem, tudo isso está na América, é uma diversidade enorme.
não cabe você chamar apenas de índios. Eles têm nome próprio e cultura próprios. Pois bem, esses povos existentes na América, a gente pode agrupar eles em duas realidades. A realidade daqueles povos que já conheciam alguma forma de Estado, que foram os maias, que quando os espanhóis chegaram aqui, eles já não existiam como organização social, os astecas e os incas. Haviam outros povos também, mas astecas e incas são os principais, porque eles tinham se tornado os controladores, os dominadores, naquele momento em que o europeu chegou. E haviam também outros povos que viviam ainda no modelo de bandos ou tribos, que são esses povos que a gente pode enumerar aqui em mais de dezenas de nomes diferentes. Mesmo assim, não existia uma homogeneidade, ou seja, não era tudo igual, cada um era diferente. A realidade dos astecas, por exemplo, não era exatamente igual à realidade dos incas, mesmo tendo muita coisa em comum. Da mesma forma que a realidade de um índio apache norte-americano, olha aí a palavra índio de novo nos assombrando, um ameríndio, não é a mesma coisa que um Yanomami aqui na América do Sul. Vejam como é interessante. Essas características dos povos que haviam aqui na América e que viviam em estado de bando. Eles dependiam da caça e da coleta e da pesca para sobreviver. Alguns praticavam até a agricultura. Viviam no nomadismo, alternando os lugares em que moravam à procura de oferta de alimentos. Quando a caça ficava diminuída em um lugar, eles iam para outro. As atividades deles eram divididas por gênero e idade, homens e mulheres, crianças e adultos. A organização política deles era simples. A eleição ou a indicação de uma liderança depende da habilidade e da atividade que vai ter que se exercer a liderança. Então, num dado momento, por exemplo, numa tribo Yanomami aqui no Brasil, o líder de um movimento, de uma atividade, seria justamente a pessoa que mais tem habilidade naquela atividade. Exemplo, para a pescaria, o mais experiente pescador. Para a guerra, o mais experiente guerreiro. Para a caça, o mais habilidoso caçador. Para a construção de uma oca, o mais habilidoso artesão. Então, a liderança, a chefia, ela variava conforme a necessidade do trabalho que vai ser exercido naquele momento. Então, é uma organização simples que, antropologicamente falando, se classificaria entre tribo ou bando, mas não como Estado. Tanto nas florestas como nos desertos de toda a América, haviam essas variedades de culturas muito diferentes e muito ricas. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Temos aqui da América do Norte, Silks, Iroqueses, Algonquinos, também a gente pode incluir aí os Esquimós, aquele do gelo. E na América do Sul, Tupis, Gés, Yanomamis, são exemplos. E a gente pode encontrar até aqui de Pernambuco os Pancararus e Funiôs. São exemplos de povos diferentes, dessa diversidade que via nessa cultura no formato de bando ou tribo na América. Bom, mas havia também os povos que habitavam a América que já tinham constituído alguma experiência de Estado. Astecas, Incas, Maias e outros povos também, na Cordilheira dos Andes ou na América do Norte, América Central, constituíram uma forma de governo, tinham uma certa forma de administração. Vamos dar uma olhada nas características deles? Bom, eles já praticavam a agricultura, geravam excedentes, tinham comércio e conheciam a cerâmica. Alguns povos da América do Sul também já faziam isso, como os marajoaras. Porém, no caso dos estados já definidos, há um sedentarismo bem definido e uma sociedade dividida por categorias sociais, não mais por gênero e idade, com funções específicas para cada casta, para cada grupo. Havia uma política complexa, com uma organização bem ampla, incluindo religião, moeda e alguma forma de escrita. Bom, esses povos, a gente tem que destacar dois, que foram os que os espanhóis dominaram, estiveram em contato e dominaram. São eles, os maias e astecas, na América do Norte e Central, e os incas, na América do Sul. Tem aí duas imagens, uma de uma pirâmide maia e uma outra de uma cidade inca, a cidade de Machu Picchu, que ficou encoberta e desconhecida durante muitos anos, até que os voos de avião por sobre a Cordilheira dos Andes revelaram essa maravilha dessa cidade, que é um atrativo cultural e turístico até hoje. Pois bem, essas culturas, a gente vai falar um pouco também sobre a cultura maia, que apesar de não existir quando os espanhóis chegaram aqui, a cultura maia influenciou
tanto a cultura asteca quanto provavelmente também os incas. Vamos dar uma olhada. A civilização maia teria alcançado seu auge entre o ano de 250 e 900 da era cristã e viviam na região chamada Mesoamérica. As ruínas de suas cidades indicam que elas possuíam um grande conhecimento de matemática e astronomia e que eles tinham uma escrita muito bem desenvolvida. Temos um outro povo aqui também para a gente ver aqui na imagem. É uma pirâmide construída pelo povo asteca, que fundaram a cidade de Tenochtitlan, a atual cidade do México, em 1325 da era cristã, bem pertinho já de quase os europeus chegarem aqui na América. Essa foi uma capital de um poderoso império, com exércitos, eles constituíram tributos, classe social, tinha as classes sociais e tinha uma religião oficial, tinha um comércio riquíssimo. O declínio dos astecas aconteceu em 1521, quando os europeus chegaram e houve um processo de conquista. Há mais um povo, os Incas. O Império Inca surgiu nas terras altas do Peru no início do século XIII da era cristã. Não tem exatamente o ano, mas foi no século XIII, ou seja, 1201 a 1300. Continuou se expandindo pela Cordilheira dos Andes até 1533 da era cristã e foi o maior em extensão em todas as Américas. O seu declínio aconteceu em 1571, quando chegaram os europeus. Isso é assunto para a próxima aula, tá? Mas a gente vai continuando aqui para fazer nosso fechamento. Gente, esse encontro de culturas americanas e europeias foi uma oportunidade sem precedentes na história de você juntar diferenças e ver nessas diferenças realidades que se complementam. Hoje, a gente pode analisar isso com todo cuidado e carinho, mas na época, os europeus, eles não viam da mesma maneira que a gente vê hoje. Havia uma visão mercantilista, uma visão preconceituosa, uma visão de expansionismo e que encarava aquela cultura, aquela civilização como algo que podia ser explorado, dominado, apropriado. Entenda, o próprio europeu, se tivesse oportunidade, ele iria dominar, invadir, como ele já fazia, o seu próprio país vizinho. Portugueses, espanhóis, italianos, que na Itália não existia até o século XIX, mas genoveses, venezianos, florentinos, viviam brigando entre si, um dominando o outro. Então, mais que natural, se havia essa luta de dominação e brigas entre cristãos, imagine com povos que nem eles conheciam. Bom, agora a gente vai chegar para o finalzinho da nossa aula e eu trago para vocês um desafio. Vamos dar uma olhada? A pergunta é a seguinte: havia alguma uniformidade nos povos americanos encontrados pelos europeus no século XV? Com que realidade os primeiros europeus, ao chegarem na América, se depararam? Bom, essa é a nossa pergunta. Eu sei que muitos de vocês já devem estar imaginando a resposta. Afinal de contas, foi o nosso trabalho na aula de hoje. Mas se você quiser, eu vou te dar uma dica. Assista a aula novamente. E pegue exatamente aquilo que está faltando para completar essa pergunta. Tudo bem? Agradeço a sua atenção, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, abracem, recebam as vacinas e fiquem com Deus. Até a próxima.